Segunda-feira que vem, como igreja, nós vamos entrar num propósito sério de oração e de consagração. Eu vou desafiar toda a igreja. O tempo que nós estamos hoje é um tempo que nós precisamos orar. Diga comigo assim, oração. Então, essa mensagem de hoje já faz parte do que nós vamos propor para a igreja em julho. Julho será um mês de muita oração nesse lugar. E eu sei que a oração não dá ibope. Eu sei que a oração não atrai pessoas, desejos das pessoas, mas a oração move o coração das pessoas até o coração de Deus. Então essa igreja vai dobrar o joelho e vai orar nesse mês de julho intensamente. E isso, quem vai chamar você para isso é o Espírito Santo. Deus vai testificar no seu coração. Então eu queria que você já pedisse ao Senhor para abrir teu coração, para te preparar, te ensinar. Que uma das coisas que como cristãos nós precisamos aprender é orar. Fala comigo assim, como cristão, eu preciso aprender a orar. Então a mensagem de hoje é uma mensagem que Deus tem falado muito comigo. Então eu vou ser o primeiro a dobrar o meu joelho nesse propósito de oração que nós vamos começar no dia 1º de julho. Eu vou ser o primeiro. Como exemplo para vocês, como líder de vocês, como líder dessa igreja, eu vou ser o primeiro a dobrar meu joelho e clamar. Porque uma das coisas que Deus faz, escuta o que eu estou dizendo para você. Uma das coisas que Deus faz, Deus fala sempre com os profetas. E de uma forma espiritual, eu estou aqui com uma mensagem profética. Eu não sou o profeta Elias, eu não sou o profeta João Batista, nada disso. Meu nome é Fernando. Mas eu estou aqui com uma mensagem profética. Eu estou aqui com uma mensagem que vem do coração de Deus. E Deus fala com os seus profetas. Aqueles que estão cuidando do seu povo. Deus fala com os seus profetas. Deus revela, a Bíblia fala assim, que Deus revela segredos ao coração dos profetas. O que eu tenho recebido do Senhor no meu coração nesses últimos dias é que a igreja precisa orar. Final de abril, começo de maio, o Espírito Santo estava falando muito no meu coração. O meu desejo era começar o mês de maio para todas as nossas atividades, todas, e dedicar aquele mês em oração. Eu só não dei o start nisso porque eu não senti uma autorização do Espírito Santo para fazer. Eu queria realizar, mas eu não senti o Senhor falando assim, vai, começa. Sabe esse aval de Deus? É bom ter, não é? É bom ter o aval de Deus, não é? Nas coisas que a gente vai fazer, principalmente da obra dele, não é bom ter o aval de Deus? Eu não senti o Senhor falando no meu coração sobre isso. Mas nesses dias eu tenho recebido o sim do Espírito Santo, em dizer para mim, agora é o momento de vocês orarem. Eu tenho a impressão que todas as igrejas cristãs sérias, onde tem pessoas que andam com Deus, todas elas, nesse momento, estão recebendo a mesma direção do Espírito Santo. Não falei com ninguém, não sei o que as pessoas estão dizendo, pensando, falando, não sei. Mas eu tenho esse sentimento no meu coração, eu sei que vem do Espírito Santo, que o Senhor está movendo a igreja dele. Nós somos a família de Deus, diga comigo assim, eu sou família de Deus. E que bom ser a família de Deus, meu querido, que bom estar na casa do Pai e ser a família de Deus. E como família de Deus, nós também somos o exército de Deus. Nós somos o povo de Deus, o exército de Deus. E a nossa luta, ela não é bélica, não é com arma. A nossa luta é aqui, passa a mão no teu joelho aí. A nossa luta é aqui, Quando eu falo exército de Deus, e Deus está nos chamando para nos prepararmos, eu estou dizendo o seguinte, há um mover do Espírito de Deus sobre o Brasil, vou falar do nosso país, não sei os demais, mas eu sei e sinto que o Espírito Santo está direcionando a igreja. Nós somos um cisquinho no Brasil, né? Corbélia é um cisquinho.
Somos uma das 5.700 e tantas cidades que tem no Brasil. Somos uma das milhares de igrejas que tem no Brasil. Mas nós somos filhos de Deus e ouvimos a Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está chamando a igreja para dobrar os seus joelhos e orar. Não é uma simples oração. Não é um simples devocional, não é mais um dia que você vai fazer uma oração. Não, é o mover de Deus. Então, essa mensagem de hoje talvez seja uma das mensagens mais sérias e importantes que eu já ministrei na minha vida, até hoje. Talvez seja uma das mensagens mais sérias. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo que Deus tem colocado no meu coração sobre isso. Mas eu posso dizer para você, como pastor de vocês, que o meu coração, por dentro, ele está incendiado. Eu sinto no meu coração um temor muito grande aumentando no meu coração, um temor de Deus, temor da presença de Deus aumentando muito no meu coração, e um chamado de Deus para fazer duas coisas: um chamado para ir para o lugar de oração e orar, um chamado para me posicionar em oração e clamar, e começar a interceder, não só pedindo para Deus, Deus me dá um negócio novo, faz isso na minha vida, não. Orar sim, interceder pelos meus filhos, pela minha família, minha esposa, meus filhos, a minha igreja onde eu pastoreio, a cidade, claro, mas um chamado para intercessão no nível mais profundo. E a segunda coisa que eu tenho sentido muito direcionamento do Espírito Santo para realizar nesse tempo, é fazer chamados de Deus. Chamados para você se tornar um líder nesse tempo. Um pastor, de repente, um pastor de coração, assumir o seu lugar. Isso tem que ser de Deus, tá? Não pode ser de mim, não pode ser da tua força nem da tua vontade, tem que ser de Deus, tem que vir de Deus, tem que ser um chamado que venha de Deus, porque esse chamado, quando vem de Deus, ele gera uma convicção. Quando Deus nos chama, ele gera em nós uma convicção. E tendo uma convicção no coração, meu querido, quando a gente tem essa convicção no nosso coração, não tem nada nessa vida que possa tirar a gente desse lugar de convicção. Eu posso dizer para você de todo o coração, do chamado que Deus fez para a minha vida, que eu já tentei fugir dele algumas vezes, né, amor? Nós já tentamos fugir desse chamado algumas vezes, planejar interromper esse chamado algumas vezes na nossa vida, mas nós nunca conseguimos e tivemos coragem, porque há um chamado, uma convicção muito forte no meu coração sobre o ministério. Então é uma resposta que eu preciso dar para Deus, que eu não consigo fazer diferente. Você está conseguindo me entender ou não? Então, você estando aqui ou não estando, ou você me amando ou não me amando, ou você me ajudando ou não me ajudando, ou você falando aqui pastor legal ou que pastor que não é legal, não importa para mim. Como pessoa importa, mas no meu chamado não importa. Por que não importa? Porque o meu coração, ele tem uma convicção. Aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, eu preciso responder esse chamado. Então, eu estou falando para você que Deus está chamando você. Deus está liberando aqui hoje, no mundo espiritual hoje aqui, há anjos de Deus, tocando corações e acendendo um fogo. O fogo, meu querido, quem pode acender é só o Senhor. Tem anjos do Senhor, os anjos são mensageiros. Você não deve adorar anjos. Você não deve fazer uma reza lá do santo anjo do Senhor. Você não deve orar para anjos. Anjos são servos de Deus. Você tem que orar para Deus. Mas os anjos são servos de Deus que vêm trazer mensagens, que vêm entregar coisas de Deus para nós. E nessa noite, espiritualmente, tem anjos que estão aqui já. E eles vieram e estão tocando já corações. Ele está acendendo um fogo no coração, a chama de intercessão, um chamado. E Deus está liberando um chamado de propósitos. Deus está trazendo uma convicção de chamado de propósito. Isso é no seu coração. Quem está me entendendo aí diz amém. Então eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos. Atos capítulo 4.
E eu quero dizer que essa palavra, ela é para mim. Se servir para você, você pega, mas é uma palavra para mim. É o que Deus está ministrando no meu coração. Atos capítulo 4, versículo 29 em diante. Diz assim, ó. É o começo da igreja. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o versículo 31. Depois de orarem, a igreja, tá? Igreja orar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você percebeu que aqui houve um mover do Espírito? Que a oração, houve um momento de oração dessa igreja, que estava iniciando com muita perseguição, e essa igreja orando, o local tremeu. E o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles anunciavam corajosamente a palavra. Hoje há irmãos nossos, no norte da Nigéria, na Nigéria é um país da África, estão sendo assassinados, cristãos estão sendo assassinados à luz do dia, porque são servos de Deus. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar, que hoje não tem como esconder informações. Tem cristãos, onde está acontecendo massacres, mas mortes há em vários países, mas ali é um massacre. Na Síria, por exemplo, que também é um país governado por uma ditadura maligna, há um movimento extremista lá dos muçulmanos chamado ISIS, que é Estado Islâmico, né? A gente chama de Estado Islâmico, mas é ISIS. Estão entrando novamente, porque já fizeram isso várias vezes. Estão entrando nas igrejas e eles entram e eles destroem tudo e matam quem estiver naquele lugar e até a fogo, em várias igrejas. Então, há algo acontecendo no mundo. E há um chamado de Deus para a igreja. E a igreja está enfrentando alguns inimigos que ela não sabe que é inimigo. Alguns inimigos que estão dentro do coração dela, que o inimigo colocou dentro do coração dela, colocou dentro do coração dos cristãos. É a indiferença. Eu estou falando isso para você, de cristãos que estão morrendo nesse lugar, e você pode até pensar, se impressionar, mas às vezes você vai se impressionar mais se você chegar em casa e ligar lá uma sériezinha que você está assistindo, emocionante, bonita, é capaz de você chorar no final da série, mas não chora por um irmão que está sendo morto por causa do Evangelho. Isso é algo que a igreja está vivendo, não é a nossa igreja não, querido. Igreja brasileira. A igreja brasileira, ela virou uma igreja de eventos. São os eventos que movem a igreja. E nós não somos diferentes da igreja brasileira, somos assim também. Somos igreja que é movida por eventos. Quem vai vir, quem vai tocar, quem vai pregar, o que vai acontecer, vai ter isso, não vai, o que vai comer, isso aqui eu não gosto, não vou, isso aqui eu gosto, isso aqui eu vou. Essa pessoa não gosta, eu não vou. Então a gente está uma igreja meio esquisita. Nós estamos uma igreja meio esquisita. E aí eu quero trazer para a nossa localidade, para nós como igreja. E eu conheço bem essa igreja. Eu sou o pastor que mais pastoreou essa igreja aqui, essa cidade. Tenho já 12 anos de ministério aqui nesse lugar. Então já passaram 2 outros pastores por aqui, mas não tem nenhum outro pastor que conhece tanto essa cidade quanto eu. Porque eu já estou aqui há 12 anos, está completando 12 anos. É o dobro de todos os outros pastores. E quando eu trago isso para a nossa localidade, uma das certezas que eu tenho sobre essa igreja é que essa igreja aqui foi levantada por Deus para ser um lugar de oração. Essa é uma certeza que eu tenho. Fala assim, pastor, qual a certeza que você tem sobre essa igreja? Eu amo todos os ministérios. Louvado seja Deus pelo ministério de louvor, pela técnica. Olha que bonito, ó. Isso aqui, irmãos, você viu que bonito? Está aqui nos cultos, né? Isso aqui nem é da igreja.
É dos irmãos, compraram e colocaram aqui para servir. Ó, amo a diaconia, uma bênção, ministério mergulhar, intercessão, todos os ministérios são uma bênção, amo todos os ministérios. Mas vou dizer para você, se me perguntar assim, qual que é o chamado dessa igreja? O chamado dessa igreja aqui é um chamado para oração. Qual que é o chamado dessa igreja? É um chamado para interceder, para orar. Todas as vezes que Deus falou conosco, em todos os sentidos, tinha a ver com oração, tinha a ver com interceder. Então, tudo que já aconteceu, ao exemplo, nós abrimos uma igreja lá em Realeza, que é o testemunho que eu estou dando aqui agora, a 100 e tantos quilômetros daqui. Nós só abrimos porque nós orávamos por aquele lugar e tinha uma vida preciosa lá. Uma família que a gente foi até eles. Então, o chamado dessa igreja aqui é para oração. Vocês já devem ter me escutado várias vezes. Quem já leu o livro Eclésia, eu falo muito sobre oração naquele livro. Eu uso uma frase dizendo o seguinte, não escutei essa frase em nenhum outro lugar. Essa frase eu sempre usei na igreja, que essa igreja precisa andar de joelhos. Quem já me ouviu falar isso? Essa igreja precisa andar de joelhos. Essa igreja precisa se mover de joelhos. É uma igreja que precisa orar. Claro que todo cristão tem que orar, mas eu falando como líder dessa igreja, o chamado dessa igreja é a oração. Nós vencemos as nossas batalhas através da oração. Essa é a nossa essência. Sem oração e sem lágrimas, não há avivamento. Essa é uma frase que eu uso bastante, não é minha. É de um homem chamado Charles Finney. É um avivalista. Sem oração e sem lágrimas, não há avivamento. E nós devemos orar até que o céu se abra, até que o reino de Deus venha, e até que o inferno estremeça. Nós devemos orar até que as circunstâncias pelas quais nós estamos intercedendo venham mudar. Nós devemos clamar e interceder até que aconteça. Essa tem que ser a convicção do nosso coração. Então, orarmos até que. E eu confesso para você que tem hora que eu estou orando e parece que a minha oração, ela está indo aqui e está batendo na parede, ela parece que não vai além da parede. Parece que o diabo quer colocar a gente dentro de um quadrado, dentro de 4 paredes, e talvez essa seja a nossa vida, os nossos problemas, as nossas coisas, quer colocar a gente ali, cercar a gente ali, e a gente não consegue orar além disso. A gente não consegue ir além disso. Ele limita a nossa visão. Ele quer limitar a visão da igreja. Quer colocar a igreja limitada a si próprio. Que bom que quando uma igreja ela tem uma visão somente sobre si próprio, porque a oração dela sempre vai ser limitada. Então, às vezes eu vou orar e eu me sinto assim. Às vezes eu dobro meu joelho para orar, parece que a minha oração está no meio do teto ali. Mas eu sei que isso é espiritual. Eu sei que isso é uma barreira espiritual, um engano do diabo para tentar parar a minha oração. Porque só tem uma coisa que o diabo tem medo. Só tem uma coisa que o diabo tem medo, meu querido. Ele não tem medo da tua cara feia, nem do tamanho do teu músculo, nem do quanto de dinheiro você tem ou deixa de ter. O diabo só tem medo, meu querido, quando alguém dobra o seu joelho. Isso aqui que ele tem medo. O diabo tem medo de um cristão consagrado. É disso que ele tem medo. O diabo só tem medo disso. O diabo não tem medo de uma igreja que faz um belo evento, bonito. Por mais que a gente busque fazer coisas bonitas. Mas o diabo não tem medo disso. O diabo não tem medo de trazer lá o pregador, o fulano de tal, o cantor. O diabo não tem medo de um trio elétrico na rua, com uma faixa escrito Jesus. O diabo não tem medo disso. O diabo tem medo de um cristão que sabe quem ele é, um filho de Deus, e se posiciona e começa a orar. É disso que o diabo tem medo. O diabo tem medo de um pai de família que sabe que aquela família depende da graça de Deus.
É disso que o diabo tem medo. O diabo tem medo de uma mãe que sabe que a vida dela e da família dela depende da graça de Deus e dobra o seu joelho e clama. É disso que o diabo tem medo. É disso que ele tem medo. Porque quando nós dobramos o nosso joelho, quando rendemos o nosso coração a Deus, é como se os céus se abrissem. É como se aquelas lutas já não são mais nossas, elas são do Senhor. É Ele que lutará por nós, é o que a Bíblia fala. Ele lutará por nós. A falência de uma igreja é quando ela para de orar. E às vezes ela está cheia, milhares de pessoas. Às vezes ela enche estádios, mas ela está falida porque falta o principal, falta intimidade com Deus. Se não tem oração, não tem intimidade com Deus. Se não tem oração, não tem presença de Deus. Agora, uma igreja que ora, é uma igreja que transforma um lugar. Uma igreja que ora é uma igreja que transforma um ambiente. Cadê as mães aqui? Cadê os pais? Um pai, uma mãe que ora, é um pai e uma mãe que transforma uma família. Está lá o Maico, né, vai ganhar nenê de novo, mais uma menina. Né, glória a Deus. Tem outros irmãos, os filhos. Vou dar exemplo de vocês, tem seus filhos, também tem os meus. Queridos, a nossa família, assim como uma hortinha que você tem lá, que você tem que regar, que você tem que jogar um adubinho, você tem que cuidar da ervinha daninha, você tem que proteger. Nós fazemos isso pela nossa família através da oração. Nós precisamos clamar pela nossa família. Nós temos que já começar a orar pelo futuro dos nossos filhos. Temos que começar a profetizar sobre a vida deles. Nós temos que começar a orar. O esposo aí tem que orar pela tua esposa. Tem que orar pela tua esposa. Você não tem uma esposa, tem que orar profetizando já pela vida dessa pessoa que Deus vai colocar no seu caminho. Você jovem, tem que orar, profetizar, clamar. Mulheres, mães, de joelhos, filhos de pé. Homens, que dobram os seus joelhos e oram de verdade, irmão. Orar mesmo. Então você pode ter certeza, é uma família que vai permanecer de pé. Falta oração, falta tudo. Tem muito cristão que vive de fachada, que vive de unção alugada, que vive de coisas do passado só, de glórias do passado. Eu quero dizer para você que as nossas glórias do passado não servem para nada hoje. Elas serviram para aquele momento. Mas o que Deus tem para fazer hoje tem a ver com o que você está vivendo hoje diante de Deus. E pessoas que vivem com unção alugada é só aquelas pessoas que querem só a oração de alguém. São aquelas pessoas que vivem sempre atrás da oração de alguém. Parece que é sempre alguém que vai orar por nós que as coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você, tem muitas coisas para serem liberadas na sua vida, maiores do que você já viveu, que serão liberadas quando você se posicionar em oração e você começar a buscar ter intimidade com Deus. Você dobrar o seu joelho e parar de viver de unção alugada e você começar a viver na presença de Deus em oração. Ser um homem de oração, uma mulher de oração. Não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você ora, mas tem a ver com a entrega do teu coração. A igreja no Brasil hoje, sobre esse assunto, na minha opinião, ela está respirando pelos aparelhos, está prestes a morrer. Mas hoje, o que Deus tem falado no meu coração, e eu estou liberando sobre o rebanho que está aqui. E eu sinto que o Senhor está levantando os profetas pelo Brasil, talvez com uma mensagem muito parecida do que eu estou falando hoje com você. É Ezequiel capítulo 37. Onde Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel, e ele vê um vale, tipo esse vale indo para Guaraniaçu aqui, que você olha aquele vale, mas ele olha no vale, não tem vida. O que tem lá? Um exército morto. É só os ossos desse exército.
E aí nessa visão Deus fala com o profeta e fala assim: você acredita que esse vale, que esses ossos podem voltar à vida? E aí o profeta responde: o Senhor sabe, só o Senhor sabe. E Deus fala para o profeta: profetiza. Então eu quero profetizar sobre esse lugar, eu quero profetizar sobre o Brasil, eu quero profetizar sobre a igreja de Corbélia, a igreja do Paraná, a igreja do Brasil. Em nome de Jesus, vale de ossos secos, volte à vida. Em nome de Jesus, vale de ossos secos, voltem à vida. Em nome de Jesus, igreja brasileira, volte à vida. Em nome de Jesus, nós declaramos: os vales de ossos secos espalhados pelas cidades do Brasil, voltem a viver. Em nome de Jesus. E a igreja precisa voltar a viver, e o coração tem que bater com o coração de Jesus. Uma das coisas que a gente, quando começa a orar, presta atenção aqui, irmãos. Uma das coisas que a gente começa a fazer quando começa a orar, o nosso coração começa a mudar. O nosso coração começa a ser mudado. Não é mudado por uma pessoa, não está sendo doutrinado por alguém, não. O nosso coração começa a mudar, sendo mudado pelo Espírito Santo. O melhor de todos os discipuladores que podem existir se chama Espírito Santo. Pegue as suas demandas, todas elas. Pega as situações que você tem para resolver, todas elas. Gaste tempo com Deus todos os dias. Senhor, está aqui. O que eu faço nessa situação? Senhor, essa situação aqui. Senhor, pelo que o Senhor quer que eu ore? Senhor, como que eu resolvo isso? Espírito Santo, isso no meu coração está certo? Senhor, trata meu caráter. Senhor, abre as portas, e Deus começa a mover. E Deus começa a transformar, Deus começa a mudar você. Às vezes Ele não muda nada ao teu redor, mas Ele muda você. Porque muitas vezes, meus queridos, se você for investigar bem a situação que você está vivendo. Quem é casado aqui? Os casados aqui, levanta a mão aí. Não tenha vergonha não, fica tranquilo. Quando você é casado, e você enfrenta um problema no casamento, às vezes, a Márcia já enfrentamos algum problema? Já enfrentamos, né, amor? Uns 2, 3 só, né, eu acho. Que daí a gente vai orar. E muitas vezes eu descubro que o problema não é ela. O problema sou eu. Quando você começa a investigar, se às vezes você percebe que o problema é você. Já chegou numa conclusão dessa ou não? É impossível você não ter chegado. Se você é casado, é impossível você não ter chegado numa conclusão dessa pelo menos uma vez na sua vida. Se você não chegou, meu querido, você é muito orgulhoso. Tem razão da sua mulher ou do seu esposo dizer: pelo amor de Deus, você não reconhece nada dos seus erros. Meu querido, em algum momento pode ter certeza que o problema era você. Você só não queria reconhecer. Ou não percebeu. E aí quando você vai para o Espírito Santo, eu só estou usando o exemplo do casamento, mas em tudo na nossa vida, você percebe que o Espírito Santo às vezes não mudou nada ao redor, mas começou a mudar você. Você começou a mudar. Seu coração começou a mudar. O seu jeito começou a mudar. Os seus posicionamentos começaram a mudar. A sua maneira de lutar começou a mudar. Você já não está mais lutando na força do seu braço. Eu tive essa experiência agora no encontro dos legendários, e essa parte eu posso falar. Tem vários momentos interessantes. E tem um momento em que a gente entra numa... não é uma luta de soco, mas é uma luta tipo um jiu-jitsu. Tipo um negócio assim de querer ganhar mesmo, de fazer o cara pedir água. Sabe esse momento que você quer fazer o cara pedir água? Já passou por isso ou não? Nunca? Você nunca foi até o fim lá, por exemplo, com o teu marido, fala assim: eu vou até o fim, eu quero ver ele pedir água. Essa era uma questão braçal, nada de machucar ninguém, é o braçal. E eu estava o pó da rabiola. Não sei se você conhece essa expressão. Sabe quando você não está aguentando mais? Se eu tivesse um colchão no meio do mato,
Podia até estar molhado, eu me jogava ali. Não, podia jogar na grama mesmo, sendo mais fofinho. Eu dormia ali do jeito que eu estava. E não era somente eu, todos estavam esgotados. Mas de repente a gente se caiu nessa disputa. E o grupo tal com o grupo tal. E você quer ganhar e o sangue começa a subir. E você começa a tirar forças de onde você não tem. Eu quero falar isso aí com o meu coração arrependido. Mas minha vontade era pular no pescoço daqueles irmãos. Sabe quando você vai atiçando o cachorrinho? Pega, 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 pega. E o cachorrinho... Aquele chihuahua, né? Eu era mais ou menos um chihuahua. Tinha um irmão lá grandão, cara, estava na minha frente. Eu não sei como que eu derrubei ele. O cara é gigante, era tipo o irmão Namir. Como que eu derrubo um Namir da vida? Só a graça, né? E eu não pedi ajuda de Deus. Aquele momento ali estava na carne. E não somente eu, todos estavam na carne. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, no finalzinho, daí teve um momento que a gente ficou de joelho assim. Ó. Fiquei de joelho desse jeito. E aí na verdade não estava de joelho para orar não, estava de joelho para lutar. Está para começar mais uma luta. E naquele momento o Senhor começou a ministrar no nosso coração. Essa força que você tem é para lutar as lutas que estão diante de você de uma outra forma. De maneira geral, meu querido, não foi 1, nem 2, nem 3, mas de maneira geral, o nosso coração se prostrou diante de Deus. As nossas vontades de lutar acabou. E a gente só escutou o Senhor dizendo para nós isso aqui, ó. É assim que você tem que lutar as suas guerras, em oração. Cadê o glória a Deus? Estou dizendo isso para você porque eu sei que você é igual eu. Você, meu querido, se atiçar você bem, você é capaz de derrubar uma parede. Você, nas suas explosões, na sua até capacidade, inteligência, habilidade que você tem, muitas vezes, e hoje tem muitas pessoas aqui nesse lugar, que estão levando a vida delas na força do braço delas. Estão inclusive fazendo as coisas da igreja na força do braço delas. Porque você tem que colocar muito mais força quando você não tem uma vida de oração. Quando você não tem uma vida de oração, meu querido, você tem que quase lamber o pé do diabo lá fora. Porque o diabo, ele vem e esfrega a tua cara lá fora, ele te humilha, ele te envergonha. Aí eu aprendo algo. O que Deus tem me ensinado é o seguinte: quando eu, de fato, não da boca para fora, mas quando eu, de fato, dobro o meu joelho diante de Deus, eu não preciso dobrar o meu joelho diante do mundo. Quando eu dobro o meu joelho diante de Deus, eu não preciso dobrar o meu joelho diante dos desafios. Quando eu dobro o meu joelho diante de Deus, eu não preciso dobrar o meu joelho diante dos problemas que estão diante de mim. Quando eu dobro meu joelho diante de Deus, eu não preciso me humilhar diante do mundo, eu só me humilho diante de Deus. Igreja, Deus está chamando você para se humilhar diante de Deus, para dobrar o seu joelho diante de Deus, para clamar a Deus. Às vezes você acha, e não tem problema nenhum você ter amigos e pessoas para pedir ajuda, mas às vezes você acha que é a pessoa que vai te ajudar. Ah, vou lá na prefeitura que vai me ajudar, vou lá não sei onde que vai me ajudar. Meu querido, vai antes para Deus. Vai lá dobrar o teu joelho diante de Deus. Vai para o lugar secreto. Entra naquele comércio seu, naquele escritório, no local onde você trabalha, não sei onde é. Entra, dobra o teu joelho lá e clama: Senhor, esse lugar é um lugar de bênçãos. Esse lugar vai crescer, vai prosperar. Não precisa ter ninguém filmando você, não precisa ter ninguém olhando você. Dobra o teu joelho, clama, derrama a sua lágrima diante de Deus. Dobra o teu joelho dentro da sua casa, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha. Dobra o teu joelho e começa a clamar. Querido, isso tem que vir de Deus. Eu sei que na tua força você não vai conseguir, nem eu consigo. Porque de coração eu não preciso me mostrar para você.
E em muitos momentos eu tenho uma preguiça danada de orar. Se eu puder não orar, eu não oro. Porque essa é a minha carne. E não vem dizer que você é diferente de mim, não. Você não é diferente de mim, não. Eu sei que você é igual. Tem hora que você não quer nem vir no culto. Muitos aqui veio no culto hoje só porque tinha obrigação de vir. Ou porque a mulher obrigou. Quem aqui a mulher obrigou? Graças a Deus ninguém, né? Aleluia! Oh, bênção, povo de Deus abençoado. Mas Deus está chamando você. Deus está colocando uma inquietação dentro do seu coração. Essa inquietação é um fogo. E isso vai gerar em nós um batismo. Um batismo é uma consagração. Mas nós precisamos hoje de um batismo de lágrimas. O que é um batismo de lágrimas? Hoje as pessoas choram assistindo o dorama. Hoje as pessoas choram no final lá da série, não sei o quê. O Superman derrotou o vilão, a pessoa chora. Meu Deus, que emoção. A pessoa chora porque o cachorrinho morreu. A pessoa chora porque tal coisa aconteceu na vida dela. Mas poucos têm chorado por uma alma perdida. Hoje a igreja do Brasil não derrama mais lágrimas por almas perdidas, por vidas que estão longe do caminho de Deus. Hoje a igreja brasileira não derruba mais lágrimas por almas perdidas, a preocupação delas é só fazer um evento mais bonito que a outra igreja. E está tudo no mesmo saco, evangélico e católico. Está tudo no mesmo pacote. Não vem dizer que os evangélicos é melhor porque não é, e nem vem dizer que os católicos é melhor que não é. É uma paróquia querendo fazer mais que as outras. É uma igreja querendo ser mais que as outras. Porque quando falta oração, falta tudo. Então hoje as pessoas choram por qualquer outra coisa, menos por uma vida. Você nem se importa com o que eu estou falando com você sobre isso. Porque de uma maneira espiritual parece que o diabo cauterizou nosso coração. E isso não é mais importante. Uma vida já não é mais importante. Aliás, tem pessoas, com todo o respeito, não quero te ofender não, mas tem pessoas que até publicam na internet: depois que eu conheci os homens, eu passei a amar mais os animais. Hoje tem pessoas que amam até mais uma boneca do que uma pessoa, do que uma vida. Você pode tratar muito bem um bichinho, mas, meu querido, perder o amor por aquilo que Deus mais ama, isso é perder o propósito. Eu posso dizer para você, para mim, isso é perder propósito. Isso é perder a razão de ser igreja. A razão de ser igreja é dobrar os nossos joelhos e orar. É o dobrar o nosso joelho e clamar por uma vida. E as pessoas que estão perdidas não são só aquelas pessoas que estão na praça bebendo pinga ali, não. Também. Mas tem muitas pessoas que talvez estão em cima de uma colheitadeira, mas estão perdidos. Tem muitas pessoas que estão com um livro de Código Civil na mão, preparando processos, mas estão perdidos. Há muitos professores que estão dando aula para as crianças, mas estão perdidos. Há muitas vidas que estão a passos largos, caminhando em direção ao inferno, e a igreja não ora mais pelo perdido. Nós precisamos mudar essa realidade. Eu estou dizendo para você de todo o coração, comprometido com essa palavra, eu não sou diferente de você. Eu sou como você. Eu só tenho uma mensagem que Deus está queimando no meu coração. É por isso que eu disse para você que essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. É o meu joelho que tem que dobrar. Mas talvez o Espírito de Deus também está falando com você. E você está entendendo, é o meu joelho que tem que dobrar. Querido, você não tem que entrar em maratona de oração. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que se mostrar para ninguém. Você não tem que se achar mais do que ninguém. Você não tem que orar mais alto ou mais baixo do que ninguém.
Você não tem que se demonstrar mais santo do que ninguém. O que você precisa? Você precisa de uma graça de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que já entregaram a vida para Jesus, mas estão vivendo encarcerados, estão vivendo como dentro de uma cela, estão perdidos. Há muitos que são inclusive até mau caráter, não oram mais, não leem a Bíblia, só dão mau testemunho, mas se dizem cristão. Há muitos que sim, leem a Bíblia, buscam dar um bom testemunho, mas não querem mais buscar Deus e ganhar o perdido, querem manter um clubinho santo só para eles. Um clubinho santo só para eles. Alguma coisa não está certa e precisa mudar. Essa igreja aqui, em relação à média do Brasil, é uma bênção. Você como um cristão, em média com o Brasil, irmão, você é uma bênção. Nossa cidade, em relação à média com o Brasil, é uma bênção. Mas Deus está falando com a gente. Eu posso afirmar para você, com todas as letras, Deus está falando com a igreja metodista de Corbélia. Eu não sei se os outros profetas pararam para ouvir Deus. Mas, nesses dias, Deus tem falado comigo sobre isso. Eu estava preparando uma mensagem bem bonita para vocês. Eu estava preparando uma mensagem sobre fé, sobre generosidade, bem bonita. E de repente o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: eu não quero que você fale sobre isso com a igreja. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu quero que você anuncie, aonde você for. Eu quero que você fale que eu estou chamando a igreja para se reunir, para orar. E tem um detalhe: não é só você orar, é se reunir para orar. É se reunir para orar. Então, a partir de semana que vem, as nossas células vão apenas se reunir durante o mês de julho só para orar. Nós vamos se reunir para orar. Os ministérios não vão fazer nenhuma reunião administrativa, só vão se reunir para orar. Nós não vamos fazer nenhuma reunião fora, nos reunirmos para orar, até que Deus direcione o seu povo, até que Deus venha sobre o seu povo, até que Deus nos diz o que Ele quer. Irmãos, talvez seja só mais uma guerra, como tantas que já houveram na história da humanidade. Mas essa é a nossa geração. E vou dizer uma coisa para você: nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Estamos à beira. Os teus filhos, adolescentes aí, estão à beira de talvez ter que ser chamado no quartel e ser enviado para uma guerra. Jovens. Eu já estou com 40, mas os que estão com 20 e poucos até 30 e pouco, pode ser que daqui a pouquinho, não é daqui a amanhã, daqui 10 anos não, pode ser que daqui a pouquinho você tenha que responder a uma guerra. Você gostaria disso? Alguém gostaria disso? Não está na hora, meu irmão, de nós levarmos a sério o nosso evangelho? Não está na hora de nós orarmos, não só para ter vintão amanhã, para a gente comprar um pão, mas a gente orar para que Deus venha sobre a nossa terra, para que Deus derrame um avivamento sobre Corbélia, para que Deus venha sobre o Brasil. Não está na hora de você parar de perseguir o irmão que está do seu lado e se incomodar com ele, ficar com mágoa do seu irmão, ou não liberar perdão do seu irmão. Não está na hora de você se resolver com o teu irmão e se juntar com ele em oração. Não está na hora de você juntar a sua família para esse tempo e você dizer: olha, que o mais importante que nós temos como família é nos unirmos e nós orarmos. Nós vamos orar, meus filhos. Nós vamos orar pela nossa descendência, nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pela nossa casa. Essa é uma das mensagens mais sérias que eu já trouxe para você. Porque talvez nós sejamos uma geração que vamos viver uma das piores guerras que já aconteceu no mundo. Sabe como que eu me sinto diante disso? Eu me sinto assim, eu me sinto fraco. Eu me sinto um líder fraco diante disso. Eu me sinto uma pessoa incapaz diante disso.
eu não sei nem o que fazer, para onde correr, o que fazer diante disso. A única coisa que eu sei é que eu entreguei a minha vida para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Então isso é algo muito sério. Nós somos filhos de Deus. Uma das coisas que eu sei, meu querido, é que nós devemos dobrar o nosso joelho e clamar. Nós devemos encher a nossa casa de oração. Nós devemos encher a sala de oração de oração. Nós devemos encher os cultos de oração, de intercessão. Nós devemos clamar como igreja, nós devemos se unir como igreja, nós devemos responder o chamado, que Deus já está cansado de te chamar de madrugada para você orar e você de novo dizer que não dá. Deus já tem falado com você muitas vezes. Não pode ser só comigo que Deus vem e dá um puxão de orelha. Não pode ser. Comigo Ele tem falado esse ano muitas vezes. E muitas vezes, meu querido, eu não sou daqueles que respondem a Deus no sentido negativo. Mas em muitos momentos, eu não respondi negativo. Mas eu ignorei. Pior do que você, às vezes, pular no pescoço de alguém, é você ignorar. Não foram todas as vezes, porque eu estou sendo obediente à voz celestial, e estou pregando o que eu tenho que pregar para vocês. Eu disse para você, é para mim essa palavra. Essa palavra eu não estou ignorando. E o meu compromisso com Deus, ele vai intensificar na oração. Não é pela quantidade de oração, não. Não é pelo estilo da sua oração, não. Mas é um posicionamento. Cristãos de Corbélia, irmãos e irmãs dessa igreja, se posicionem em oração. É um chamado do Espírito Santo de Deus para vocês. Quem semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Quem semeia com lágrimas, o Salmo 126 vai dizer, com alegria vai colher, vai voltar, vai ir chorando e semeando lágrimas, batismo de lágrimas, mas vai voltar colhendo os frutos. Sabe essa intensidade que você coloca para as coisas que você gosta? De repente lá um hobby que você tem, você gosta de um esporte, você gosta de fazer um negócio, você gosta de ir lá pescar, você gosta de passear com alguém. Sabe essa força que você coloca nisso, que não tem nada que vai te impedir? Meu querido, peça para Deus, Senhor, coloque essa mesma força, esse mesmo desejo em te buscar. Eu preciso te buscar nesse tempo. E Deus já tem falado com profetas aqui nesse lugar, homens e mulheres, tem tido a palavra de Deus no seu coração, um chamado para isso. Não ignore. E o que Deus está falando não é para o outro, é para você. O que Deus está falando não é para o outro, é para você. Eu quero terminar lendo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu não vou falar sobre a oração, porque já falei. Eu vou falar sobre a humildade. Nós precisamos entender que como cristão nós temos que ter um coração humilde. É se o meu povo. Então essa palavra aqui é para o povo de Deus. E eu quero lembrar o que Pedro vai dizer sobre você, o apóstolo Pedro. Vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as boas novas daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. Eu quero lembrar você também, meu querido. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Que alguém orou por você por muito tempo. Tem pessoas aqui, meu querido, com certeza a maioria de vocês foram gerados debaixo de muita oração e lágrimas. Eu fui gerado na fé através de muita oração. Quem orou pela minha vida foi a Márcia. Muita oração, jejum e lágrimas. Eu sei, porque depois eu fiquei sabendo. Já testemunhei várias vezes.
ela adolescente, o quanto ela jejuava, o quanto ela orava pela minha conversão. Não tinha outras pessoas. Meus pais não eram convertidos, mas ela orava lágrimas. Meu querido, você foi gerado através de lágrimas, de oração. Está na hora de nós retribuirmos isso. Com um coração humilde. Irmãos, nós somos da roça. Eu sei, nós somos da roça. Nós temos cheiro de fogão a lenha. Nós ficamos escutando o cerealista trabalhando a noite inteira. Tem fuligem de pó de milho agora chegando nas nossas casas porque está na colheita do milho. Nós somos da roça. Nós temos uma característica de pessoas humildes. Só que humilde não é só a maneira que você fala, o jeito que você anda. Humildade, meu querido, é aqui no coração. Nós temos um problema seríssimo. É um espírito maligno que eu já identifiquei e estou começando a orar por isso na nossa cidade. Há um espírito de inveja nessa cidade terrível e de orgulho. E está dentro da igreja também, não só dessa aqui não, de todas. Tem um espírito de inveja e de orgulho que destrói o corpo de Cristo, é como um câncer dentro do corpo de Cristo. Mas o Espírito de Deus já nos deu discernimento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos clamar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, querido, dobra o seu joelho. Você é doutor, dobra o seu joelho diante de Deus. Você é um carpinteiro, dobra o seu joelho diante de Deus. Você é uma madame, dobra o seu joelho diante de Deus. Você é uma menina, dobra o seu joelho diante de Deus. Se humilhar e orar e me buscar. Buscar, meu querido, não é ficar aguardando, é ir lá encontrar. É vir aqui buscar. É ir lá no lugar de oração buscar. É levantar da sua cama e ir lá para o outro cômodo buscar. É sair lá para o fundo da tua casa e buscar. É buscar o Senhor, é pegar a tua Bíblia e falar, eu preciso de uma palavra de Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. É buscar o Senhor. Isso é perseverança, tem que ter oração perseverante. A nossa oração não pode durar somente uma semana, ela tem que ser uma oração perseverante. E se afastar dos maus caminhos. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, porque eu também sou pecador. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo ao coração da igreja, se afaste dos maus caminhos. O tempo que nós estamos vivendo não é hora de você abraçar o pecado. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de arrependimento. É tempo de você se arrepender dos pecados ocultos que estão no seu coração. É tempo de você se arrepender da imoralidade, dos vícios, dos pensamentos ruins que você tem tido. Dos pensamentos de ignorância que você tem tido. Das coisas ruins que você tem praticado, às vezes enganando pessoas, mentindo para pessoas, mentindo para a tua família. Mergulhando nas drogas, mergulhando na pornografia, mergulhando na imoralidade. É tempo de nós nos afastarmos dos maus caminhos. Você não precisa de uma igreja melhor, o que você precisa é de um posicionamento diante de Deus. É o teu coração, meu querido, que está manchado pelo pecado e precisa de arrependimento. Deus ama você, essa igreja também ama você, e você precisa de arrependimento. Você abriu a porta para Satanás entrar dentro da sua casa. Você abriu a porta para Satanás tocar na vida dos teus filhos, agora você tem que ir lá e fechar essa porta. Você tem que ir lá e fechar essa porta que você abriu para o diabo entrar dentro do seu negócio, das suas finanças. Quando nós não confiamos no Senhor, nós confiamos em nós mesmos. E quando nós não buscamos a Deus em oração, não dependemos deles em oração, meu querido, é uma vida à deriva. Então precisamos se afastar dos maus caminhos. E eu quero finalizar, quero pedir para você ficar de pé. O texto vai dizer assim, é uma promessa, irmãos. É uma promessa. E eu quero dizer para você aqui que está buscando uma restauração,
às vezes no seu relacionamento com teu filho. Quero dizer para você aqui que talvez está aqui nesse lugar pensando assim, eu não tenho mais jeito. Eu não sei para onde ir. Eu quero dizer para você que passou por uma decepção muito grande. Ou você está todo destruído, seja por dentro, ou seja nas suas estruturas, como vida, como família. Eu quero dizer para você, meu querido, que há uma promessa nesse texto. A promessa diz que quando nós nos posicionamos em humildade, se nós oramos, se nós buscamos, se nós se afastamos dos maus caminhos, dos céus o Senhor vai ouvir. Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Nós temos um câncer instalado no mundo que se chama pecado. E o pecado, ele tem destruído a vida de muitas pessoas. O pecado, meu querido, talvez está destruindo a sua vida. Quando você se afastar do pecado, quando você se posicionar diante de Deus, e talvez hoje você não está gostando muito da palavra, mas você está entendendo, é verdade o que o pastor está falando. Porque você não precisa gostar da minha palavra, você tem que entender a palavra. E o que eu estou pregando para você hoje, talvez é uma das mensagens, como eu disse para você, mais importantes e mais verdadeiras. Está saindo uma verdade dentro do meu coração. Eu quero dizer para você, é tempo de lágrimas, é tempo de arrependimento,